Graduação finalmente concluída. Parabéns. Mas e agora? Aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Quando, qual e principalmente por que buscar uma educação complementar após a graduação? Então, Marcelo, dando continuidade àquele assunto da educação complementar, a gente já falou de aperfeiçoamento, né, e especialização. Vamos falar agora de mestrado e doutorado. Para vocês que estão assistindo esse episódio agora, que não assistiram os outros dois, esse faz parte de uma trilogia, uma série de 3 episódios. A gente, na verdade, é um episódio só, mas a gente dividiu em 3 porque ele ficou um pouquinho longo, mas a gente não quis cortar, não quis editar nada de fora, porque a gente achou que tudo que foi mencionado, tudo que foi discutido no podcast foi bastante relevante. Então, vamos agora falar de mestrado e doutorado. Eu concordo, eu acho que a gente manter mais na íntegra o que a gente discutiu, acho que a gente foi bem a fundo nesses 2 tópicos iniciais. Lembrando que esses 2 cobrem o lato sensu, né? Então é uma formação voltada para a área profissional, falando em odontologia, e a gente abordou isso muito bem. Eu acho que vale a pena os colegas voltarem lá e assistirem. A importância do aperfeiçoamento, a importância da especialização. Mas aí vem uma coisa interessante, Marconi. Existe uma cultura de que você faz a especialização, depois você vai fazer mestrado e doutorado, né? E quando a gente volta lá na origem, como a gente discutiu, o lato sensu e o estrito sensu mestrado e doutorado, lato sensu os aperfeiçoamentos ou especialização, você vê que eles não estão numa escala vertical, eles andam paralelos. Isso é uma coisa interessante, cara, e pouco discutido. O que eu quero dizer é o seguinte: um especialista, ele está no mesmo nível de um PhD. Sim. É uma coisa que não é discutido muito no Brasil. É colocado até de uma maneira errônea, como se, você é especialista, você tem que fazer mestrado, fazer doutorado para conseguir subir na carreira. Isso está errado. Eu como paciente, eu prefiro ser atendido por um especialista do que por um PhD. Sem dúvida. O mestrado e doutorado, a não ser o mestrado e doutorado que tem uma clínica muito forte, alguns cursos têm, então vamos fazer justiça a isso, mas de uma maneira geral, principalmente, por exemplo, na Suécia, o meu doutorado eu não tive atendimento clínico. Era só paciente relacionado à pesquisa. No meu mestrado na UERJ, teve um atendimento clínico fantástico, uma carga horária de clínica excelente. Então isso é muito relativo. Uhum. O que te dá essa autonomia profissional é a especialização, que é lá no lato sensu. Quando você opta por desvendar esse mercado, que é o mercado do estrito sensu, você está indo para a área acadêmica. Sim. Então você está indo por outro caminho. Então querer colocar o mestrado como uma continuação da especialização é errado. Uhum. Mas infelizmente é muito comum achar que a especialização está abaixo do mestrado. O que é fundamental para... Pré-requisito, pior ainda. Uhum. Isso é muito errado, né? Entendi. Eu gosto de deixar isso claro. Vou te dar um exemplo. Quando na minha graduação de PhD, eu chamo de Odonto Doctor na Suécia, que é uma posição um pouco acima do PhD. Sim, você é avaliado por um especialista. Uma das provas que eu tive que fazer foi, eu tive que ser aprovado por um especialista que ele vai atestar que você realmente é um PhD na área de periodontia. Teu conhecimento de periodontia cobre o que se... Não minha habilidade clínica. Apesar de ele ser um especialista, ele não testou minha habilidade. Sim, mas o conhecimento. Mas o conhecimento clínico, o conhecimento específico da área. Para você ver a força do especialista. E a gente discutiu isso muito bem no podcast passado. A duração. Um curso de especialização na Suécia e na Austrália, ele tem basicamente o mesmo tempo de um curso de PhD. Que são caminhos completamente diferentes. Já passaram por mim um número razoável de alunos de especialização aqui. Eu não vejo nenhum deles até agora interessado em fazer um PhD. Ou fazer um mestrado. Né? Porque ele optou por uma área muito específica. Mas eu vejo clínicos gerais, dentistas formados na graduação, que se interessam pelo mestrado, por exemplo. Eles querem ir para a área acadêmica, eles querem aprender a dar aula. Sim. Então, Marconi, por definição, o mestrado acadêmico, porque existe o mestrado profissional, eu acho que a gente não deve abordar isso aqui,
Então, o mestrado acadêmico é um curso para você dar aula. Você dá aula. Uhum. É um curso que te prepara para dar aula e ele faz o que a gente chama de iniciação em pesquisa. Então você faz um projeto de pesquisa, faz um início de um projeto de pesquisa que basicamente é suficiente para o mestrado. Pode ser o início de um projeto para um doutorado, caso você queira ir à frente, ou você pode fazer um doutorado numa área completamente diferente. Sim. Mas o mestrado é um curso para dar aula. Um curso forte em didática, forte em metodologia do ensino, por aí vai. Então, assim, eu entendo. Às vezes o especialista gostaria de passar parte do tempo dele dando aula e quer ter uma formação mínima para dar aula. É justo que ele vá procurar o mestrado. Mas procurar o mestrado como progressão de carreira, como se a especialização fosse um passo abaixo do mestrado, é uma atitude, eu acho, toda errada. Eu sei que isso acontece no Brasil. Eu não apoio isso, eu acho isso errado. Eu acho que isso precisa ser revisto em algum momento para que o especialista seja valorizado por especialista. Como especialista. O especialista, ele tem um título equivalente a um doutorado, só que na área profissional de atendimento, né? Agora, o mestrado acadêmico é uma credencial para você dar aula. Ele tem um foco muito grande em didática, um foco muito grande em metodologia do ensino superior, um foco muito grande em posicionamento em sala de aula, em dedicação, em transmissão de conhecimento. O doutorado, por outro, é completamente diferente. Completamente oposto até. O doutorado é completamente. O doutorado é um curso feito para você ganhar a sua licença de pesquisador. Né? É um curso que faz assim, toma aqui, você agora está credenciado para começar sua carreira como pesquisador. O que volta àquilo que eu estava falando. Se você não tem o perfil, se você não tem a intenção, se você não tem a vocação para ser pesquisador, fazer doutorado como aperfeiçoamento da sua carreira como dentista não faz o menor sentido. O menor sentido. E nós temos assim um grupo grande de colegas que caíram no vazio depois de fazer o doutorado. Fez o doutorado, pegou o diploma, colocou na parede do consultório. Infelizmente, ainda existe essa cultura de mas o cara é PhD, então ele é melhor que o especialista. E é interessante, porque o fato dele ter o doutorado não vai credenciá-lo como o melhor especialista. Só vai dizer que ele tem uma formação acadêmica. Por quê? Porque o doutorado é um curso extremamente específico. Eu passei 4 anos estudando a função da elastase neutrofílica, que é uma enzima liberada pelo grânulo primário do neutrófilo, que é uma célula branca. Você passar 4 anos estudando uma enzima de uma célula, assim, você está se especializando num detalhe. Então, isso é muito deturpado, e eu gostaria muito que esse nosso podcast clareasse isso. Como a gente falou, a gente identifica problemas, mas a gente também apresenta soluções. Então tá, né? Na sua opinião, quem é o candidato do mestrado? Eu acho que o mestrando é a pessoa que gosta de dar aula. Sabe? Para ele não ser um aventureiro. Para ele não entrar numa sala de aula sem uma base, formação básica de didática, de dar aula. E a gente está voltando sempre àquela questão da vocação, ou seja, focado na personalidade, na vocação do indivíduo, ao invés de todas essas promessas que são feitas para ele. Perfeito. Não vai fazer mestrado porque você acha que vai ter mais paciente, porque você acha que o paciente vai achar... Vão ter 2, 3, 4 pacientes que vão lhe procurar porque você fez o mestrado e esse glamour, mas eu não faria por isso. Eu faria por eu sentir que eu tenho uma vocação para dar aula, eu gostaria de dar aula e eu vou fazer. E o mais importante, eu já vi muita gente com essa sensação de frustração. Eu fiz o mestrado, mas eu não fiz o doutorado, eu senti que eu parei no meio. O doutorado não tem nada a ver com o mestrado. Isso é uma outra falha. A especialização não tem nada a ver com o mestrado não tem nada a ver. Existem excelentes alunos que entraram direto para o doutorado, por exemplo, que nunca fizeram uma especialização. Claro, no Brasil eu não conheço muito, mas na Suécia, aqui na Austrália,
o candidato terminou uma graduação e quer fazer pesquisa direta. Ele não quer, ele não vai dar aula, ele não quer atender, ele quer usar o bacharelado dele, ele quer usar o título de graduação dele como título de nível superior, e a partir daí ele quer fazer um doutorado. E esse candidato ele não pode ser eliminado ou colocado à parte porque ele não fez uma especialização, porque ele não fez um mestrado. Essa é a minha opinião. Eu sei que o mercado não funciona assim, eu sei que existe essa escala, mas eu sou contra. Eu sempre falei que não é novidade nenhuma o que eu estou falando aqui com você para os colegas mais próximos, mas eu acredito que um grupo maior de colegas acabem sendo atingido pelo nosso podcast e essa é a minha maneira de ver. Isso não faz o menor sentido. Então, para fechar a sua pergunta, qual é o perfil? É quem quer dar aula. Tá, então vamos falar agora do doutorado. Eu acho que o doutorado ele deve vir na sua cabeça, no seu planejamento, quando você decidir que você quer começar a liderar um grupo de pesquisa. Você quer ter sua linha de pesquisa, você quer ter... Porque o doutorado é uma coisa muito, muito específica. Você tem que estar muito focado nessa ideia de se tornar um pesquisador. Senão você vai ser um doutor, um doutorando, um PhD frustrado. Você vai terminar o curso, que de novo, Marconi, o mais interessante dessas 4 etapas que nós colocamos, aperfeiçoamento eu até deixaria um pouco de lado, mas das 3, especialização, mestrado e doutorado, todas as 3 são carteiras de motorista, sabe? Todas as 3 te dão uma carteirinha para falar, agora você monta a sua carreira. Então, isso é bem delicado, isso é muito interessante. Eu estou voltando na especialização para a pessoa entender onde eu estou chegando no doutorado. Quando eu te dou a carteirinha de especialista, você agora vai ser especialista, você vai atender. Você vai ver paciente, você vai ser uma coisa específica. Quando eu te dou a carteirinha de mestre, você é um mestre. Você pode dar aula, você está em didática, você está gabaritado. Mas o que vai te tornar um mestre é a sua carreira pós receber sua carteirinha. O doutorado não é diferente. O doutorado é uma carteirinha para você se tornar um pesquisador. Então, a partir dali, você tem que ter sua linha de pesquisa, você vai ter que ter suas grants, suas bolsas de pesquisa, seus financiamentos de pesquisa, seus fomentos. Você vai ter que criar uma carreira. Sim, esses são os 3 caminhos, digamos, os 3 caminhos básicos que você pode seguir na sua complementação profissional, ou na sua educação, ou na sua vida profissional. Você pode ir pelo caminho de especialista, você pode ir pela vida acadêmica, ou você pode ir pela vida de pesquisador. Eu entendo o mestre passar pelo mestrado, eu não concordo, não acho que tem que ser pré-requisito, e eu aprovaria aqui, aceitaria, eu tenho alunos aqui que estão fazendo PhD que não fizeram mestrado. Então, assim, eu não uso isso como pré-requisito, eu não analiso isso. Mas eu entendo no Brasil que, às vezes, até é uma preparação para ele se adaptar ao sistema e tal. Eu entendo. Agora, o que eu não entendo e não concordo é que esse candidato que termine o mestrado e não siga em frente se sinta frustrado. Entendi. Porque não faz o menor sentido. Ele concluiu o curso dele. Né? E o doutorado é importante entender, porque o que eu vejo muito são também candidatos que terminam o doutorado e não fazem uma carreira. Eles fazem o doutorado, aí depois não tem doutorandos, né? Não tem orientação, não tem fomento, não tem artigo publicado, não tem nada. E isso a gente vai voltar um pouco atrás, na época em que o doutorado no Brasil era o final. O doutorado no Brasil era assim, você tirava o doutorado como final da sua carreira. Acadêmica, vamos colocar assim. A gente não tinha muita força como pesquisador, e principalmente na odontologia, mais ainda na odontologia. Não havia tanto essa cobrança de publicação, essa cobrança de... Então, existe essa falsa sensação de que o doutorado era o final da carreira. Eu fiz o doutorado, acabou, agora eu posso me aposentar com um salário melhor e tal. E eu participei um pouco dessa transição na minha época de doutorado, eu fiz o doutorado, na Suécia eu já tomei essa pancada, né? Na Suécia eu já vi que, olha só, amigo, esse título é o início da sua carreira, você não é nada, quando você tirar o doutorado você é um zero. E é sério,
Isso é muito sério. Você é menos alguma coisa. Você faz o doutorado, você é um 0 na pesquisa. Agora me diz para que você veio, né? Qual é a sua função agora com essa carteirinha que eu estou te dando? Você vai ser um motorista de dia a dia? Você vai ser um motorista de final de semana? Você vai ser um piloto de Fórmula 1? O que você vai ser, né? Porque isso que vai definir o seu futuro. Tem muito a ver com aquela história da aviação. A história da aviação, eu não quero saber quando você tirou o seu brevet de piloto. Eu quero saber quantas horas de voo você tem. O que você fez depois que você tirou o seu brevet de piloto. Exatamente. Ou seja, o que você fez... Isso vale para as três. Para as três, sem dúvida. A única exceção que eu vejo a essas definições que você está dando é nesse caso, onde há uma falha do sistema, ou seja, o sistema exige que você tenha um doutorado para te dar uma determinada posição, aonde aquele doutorado, na verdade, é completamente irrelevante à função que você vai exercer. Sim. Ou seja, você pode ter um profissional que seja um excelente mestre, um excelente educador, não tem doutorado em nada, vai ser muito melhor do que muitos PhDs, entendeu? Porque ele tem a vocação para ser para a vida acadêmica, mas infelizmente aquela instituição, por falha do sistema, aquela instituição exige que ele tenha um doutorado para poder dar aula ali. Isso é quase regra no Brasil hoje em dia, Marconi. Isso é uma briga que eu venho falando, você colocou muito bem, apesar de você nem estar envolvido com isso direto, você resumiu fantasticamente bem. Ele não usa o doutorado. Exatamente. Não só ele não usa o doutorado, como às vezes você deixa de lado um profissional que é extremamente... Exatamente. Sabe? E às vezes, é aquela coisa que você fala da vocação. Eu não tenho vocação para ser pesquisador, mas ele é um excelente professor. Mas ele é um excelente professor. E sabe o que é pior? E sabe o que é pior, Marconi? É ver na universidade vários doutores desempenhando o papel de teaching, só de dar aula. É incoerente. É completamente incoerente. Por exemplo, me trazer para cá como PhD é esperado que eu lidere a pesquisa. Não há outra perspectiva. Eu entendo a complementação didática do especialista no mestrado, para que ele volte, como você falou muito bem, pode ingressar num curso de aperfeiçoamento, ele pode ingressar num curso de especialização como professor, e ele não tem nenhum... O que eu não entendo são as faculdades de odontologia não absorverem esse mestre porque ele não fez o doutorado. Isso não faz o menor sentido na minha cabeça. Eu acho que ficou muito claro. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não, é só colocar o que a gente enfatizou bem. A grande mensagem dessa tríade aí, desses 3 podcasts seguidos, cobrindo um único tema, o que acho que a gente resumiu bem você, o profissional tem que ser o foco. O ser humano atrás do profissional. O ser humano atrás do profissional, o foco. O que você quer? Pare de achar que você vai ser melhor ou você vai ter sucesso porque você seguiu o que te disseram para fazer, né? Nós vamos ter um podcast específico onde a gente vai dividir a nossa experiência, onde as pessoas vão entender que nós estamos falando, no que nós estamos dizendo aqui não é da boca para fora. Pode não ser a verdade absoluta e nunca vai ser, pode não ser a sua realidade, mas é a nossa verdade. E talvez, como a gente sempre vai seguir essa mantra, né? Pode ser que alguns se identifiquem, alguns não se identifiquem, mas essa é a nossa experiência, é o que a gente vai dividir. E essa história de não apostar no sistema, né? Olha que interessante, nos trouxe para cá. Exatamente. Hoje nós somos profissionais bem-sucedidos, cada um na sua área, não seguimos o sistema. Até certo ponto eu posso dar minha experiência, você vai dar a tua, mas a gente vai guardar isso para um outro podcast, onde a gente provavelmente foi marginalizado, mas a gente sabia o que queria, a gente acreditava no que queria e seguimos em frente e hoje conseguimos. Mas isso eu acho que vamos guardar para o próximo episódio, para um podcast específico sobre essa experiência. É isso que eu para fechar. Tá bom. Então, vamos ficando por aqui. Como sempre, acessem o nosso website, marcelofigueiredo.com, inscrevam-se no canal e façam perguntas nos comentários se você estiver assistindo esse podcast no YouTube.
E a gente está sempre esperando a participação de vocês, com perguntas, sugestões, críticas, especialmente sugestões de novos assuntos para a gente discutir aqui no podcast. Avisem, comentem, distribuam, inscrevam-se, enfim, vocês sabem como funciona o YouTube, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Marcelo, um abraço, até a próxima. Grande abraço, Marconi, grande abraço, colegas. Espero que vocês aproveitem muito e usem, abusem do nosso canal. Grande abraço.